Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é nossa 24ª aula e vamos falar de Provérbios 22, né? Então vamos começar com a nossa oração do dia. Aline, eu sinto desejo no meu coração de que você ore hoje. Pega de surpresa. Até para mim, acredita? Vamos lá, então. Então vamos lá. Pai, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço por esse amanhecer, eu te agradeço por estarmos aqui reunidas para aprender um pouco mais sobre a tua palavra, para que a gente entenda sobre a tua palavra, pratique a tua palavra e tenha sabedoria, Pai. Deus, eu te agradeço pela nossa vida, eu te agradeço por esse momento e peço proteção, Senhor, a todos os nossos. Que o Senhor nos proteja nesse momento e proteja todos os nossos, todos aqueles que amamos. Senhor, esteja com cada uma dessas mulheres, com as famílias dela e com aquelas que não puderam estar aqui online com a gente, que vão assistir a aula gravada. Que o Senhor abençoe, que o Senhor visite a casa de cada uma delas, que o Senhor esteja sempre conosco. Pai, eu peço que o Senhor abra a nossa mente e os nossos olhos em relação à tua sabedoria, porque sem ela não somos nada. Então, eu preciso, nesse momento, que o Senhor faça com que a gente entenda tudo o que o Senhor quer que entendemos para a nossa vida. E que o Senhor nos dê força a cada dia para colocar em prática a tua palavra. Não somente aprender, mas sim praticá-lo, porque é a obediência que nos fará nos conectarmos a Ti e ter um relacionamento contigo. Então eu te peço nesse momento que cuide para que os nossos ouvidos possam ouvir, assim como o Senhor deseja que nós aprendemos. Obrigada por tudo, obrigada por tanto. Todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigada por sempre estar conosco, por sempre cuidar de tudo. Em todos os detalhes tu está. Nós vemos a tua obra acontecer na nossa vida. Proteja a nossa saúde, que é a nossa fonte de vida aqui nessa terra, e que nós possamos sempre nos conectar a ti, Pai. A cada dia mais esse relacionamento se fortaleça e nos ajude nessa caminhada. Proteja tudo que é da gente, proteja, Senhor, as nossas famílias e abençoe os nossos negócios. Que essa semana seja uma semana de grandes vitórias, de grandes bênçãos, e que a gente tenha sempre esse olhar no futuro em relação ao nosso negócio. Que a gente possa cada dia mais aprender e ser direcionados por Ti, Pai. Muito obrigada por cada uma que está aqui nesse momento. Que a gente possa, de fato, entrar em comunhão e se conectar a esse momento, que é tão valioso. Obrigada por tudo, Senhor. Amém. Amém, amém. Então vamos lá, vamos começar. Hoje, então, no estudo de Provérbios, né, 22, o autor ele se concentra no versículo 6, tá? Que na versão ARA da minha Bíblia fala assim, ó: ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Acredito que na NVI não esteja muito diferente. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles, né? Foi um dos que mais me chamou a atenção, eu nem sabia que era ele que a gente ia estudar. É, ele me chamou bastante atenção, porque eu normalmente eu leio primeiro o livro de Provérbios para depois ler, né, o trechinho que o autor traz aqui. E um que me chamou bastante atenção também foi o 4, que fala assim, ó: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida, né? Eu achei bem forte também esse versículo, né? Do quanto a gente precisa olhar, né? Para Deus de fato e
permitir com que ele haja, né, sobre as nossas vidas. A gente ter esse olhar, não é um olhar, não é bem essa palavra que eu quero dizer, mas eu digo assim, ter uma vida voltada, né, para Deus, uma vida no qual a gente permita com que Deus nos transforme, trabalhe sobre as nossas vidas, né? Meninas, abram as câmeras de vocês. Depois, até para quem vai assistir no gravado, vai ficar tão melhor, né? Não tão mais bonito, tendo as câmeras aqui abertas. Ó, também tô sem maquiagem, também que eu tô com o cabelo daquele jeito, então não se preocupe, zero vaidade agora nesse momento, tá? Sem problemas de estarmos aí, mesmo com a remelinha nos olhos, mas de câmera aberta. Mas aí, voltando aqui para o texto, né? No versículo 6, quando ele fala assim, né? Ensina o caminho, ensina, né, o filho o caminho que deve andar. Eu trago uma analogia também para o nosso negócio, né? E uma das 3 coisas que ele cita aqui, que é a forma da gente ensinar, né, a criança no caminho que ela deve andar, existem três palavras-chave aqui, né? Que a gente deve se concentrar nesse caso. A primeira é o exemplo, a segunda é a administração e a terceira a lembrança, né? Mas dá para a gente fazer uma analogia, inclusive com o nosso negócio, Mary Kay, né? Tanto nós aqui somos... Eu digo aqui para o meu filho, né? Escutei uma vez essa frase e ela me marcou demais. Uma amiga minha, uma vez, conversando com os adolescentes. A gente viajou agora em janeiro, isso aconteceu agora em janeiro. Viajamos para uma casa de veraneio que ela tem, nós alugamos, né? Ali em Avaré. E ali estava o meu filho, estavam os filhos da Dani, né? E ela trouxe alguns exemplos, né? Porque essa minha amiga, ela foi criada no meio de vários irmãos. Ela tem muitos irmãos. E um dia, sei lá o que aconteceu lá entre as crianças, eles estavam brigando e tal, isso, aquilo, né? Não estavam se entendendo direito, a gente não sabe nem por quê, né? Criança nem faz esse tipo de coisa, né? E aí ela foi chamar a atenção dele, né? Das crianças, chama a atenção assim, né? Conversar. E aí ela disse, uma frase que ela disse que me marcou demais, que ela falou assim, ó, pai e mãe é Deus na terra. E isso, nossa, me marcou demais, assim, sabe? E aí eu comecei a analisar nessa frase que ela falou, e faz muito sentido, né? Porque quando Deus abençoa um casal, dando um filho, né, para que aquele casal cuide, é praticamente, né, de fato, como se nós fôssemos aqui Deus na terra para os nossos filhos, né? Porque aqui a gente tem uma grande responsabilidade de instruir, de ensinar o caminho, né, de trazer para ele toda essa questão do amor a Deus, né? E quão grande é essa responsabilidade nossa, né, como pais, de ensinar um outro ser humano no caminho que de fato ele deve andar, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Quantas mulheres, quantos homens, né, têm uma vida antes de se casar ou antes de ter filho, e quando tem os seus filhos, o quanto a gente amadurece, né? O quanto a gente ganha de responsabilidade, porque de fato é uma verdadeira responsabilidade, né? Botar um ser humano no mundo. E a gente amadurece muito com esse processo, né? Eu falo que assim, a gente ganha anos, né, de vida em apenas um único nascimento, né? É algo que nos transforma de fato, né? Então, aqui o John Maxwell, ele traz aqui, né, três palavras-chave e que a gente pode ligar ali também para o nosso negócio Mary Kay, né? A gente pode trazer esse exemplo para o nosso negócio Mary Kay, porque tudo aqui que ele fala se encaixa também às consultoras que nós temos em nosso time, né? Então, ele fala aqui, ó, primeira palavra-chave é o exemplo. E aí ele cita uma frase de Abraham Lincoln, que diz assim, ó, só existe uma maneira segura de fazer com que a criança ande pelo caminho reto. Consiste em você trilhar este mesmo caminho. Um bom exemplo vale mais do que 1000 palavras. O que você faz tem mais impacto sobre o seu filho do que todas as lições que você já pôde dar. E, de fato, né, não existe. Quando na questão de educação, na questão de instruir, né, de fato, as pessoas, né, no caminho que ela deve andar,
aquela frase assim, né, popular, aquele dito popular que diz assim, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Cai por terra total, né? Nossa, eu odeio essa frase. E o Meu, Victor vive repetindo isso. Eu falo, ai, Senhor, me ajuda. é, meu Porque pai, nada melhor do que o exemplo, né? Nada, nada supera o exemplo. E, de fato, né, as crianças, por exemplo, né, hoje eu com o Pietro, a gente percebe muito que é muito verdadeiro, né? Porque qualquer coisa que a gente tá ali fazendo, ele tá ali observando, e do nada ele tá reproduzindo aquilo que a gente fez. Então, é o exemplo, né? E, como pais, nada melhor do que educar nossos filhos pelo exemplo, e eles vão saber o que é o certo e errado. E eu também trouxe, né, quando eu li a respeito, né, trazendo para o nosso negócio, eu pensei exatamente isso. Principalmente agora, formando a minha equipe, as coisas que eu vou falar, o que eu vou instruir, o que eu tô ali, né, mostrando, até fui acompanhar a Vanusa agora no... Nossa, o sol tá bem no meu rosto. Até fui acompanhar a Vanusa no sábado, né? Então, assim, cada coisinha que eu ia fazer, que ia passar para ela, que eu ia ensinar, eu pensava justamente, assim, de ensinar de uma melhor maneira, né, para que ela pegue ali tudo mais fácil, e ensinar a melhor maneira, seguindo, né, todas as nossas regras da empresa, os valores, tudo mais. E eu ficava pensando, martelando muito isso na minha cabeça, porque nada adianta eu ensinar de qualquer jeito, ou ensinar com que ela quebre as regras, com que ela faça coisas erradas, porque o negócio dela não vai para frente. E o que eu quero é o sucesso dela, né? Eu quero o crescimento dela. Então, eu sempre pensava, nossa, martelava muito isso na minha cabeça. E aí, na hora que eu li, eu falei exatamente isso, né? Voltando essa parte pro nosso negócio. Porque o nosso exemplo vai ser a melhor instrução. é bem por aí. Tem até uma ex-consultora minha que falava assim, macaco vê, macaco faz, né? É mais ou menos isso mesmo. E até os trejeitos, né? A gente diz assim, pelo menos o meu filho aqui em casa, existem coisas que a gente não quer ensinar, né? Mas a criança pega, ela copia. Até os trejeitos do pai dele. Às vezes eu tô aqui em casa conversando com o João e eu fico olhando assim para ele, cara, o pai dele todinho, todinho, todinho. Não tem como eu dizer assim que não é filho desse homem. Os trejeitos, o jeito até de balançar a cabeça, assim, sabe? Sei lá, de mexer a mão. É a cópia, né? E eu brinco que assim, ó, até um animalzinho que a gente tem dentro de casa, quando o animal, né? Por exemplo, a gente teve um cachorro na época que meu pai, ele tinha muito essa frase, né? Ai, faz o que eu tô mandando, não faz o que eu faço, né? Enfim, ele via dizendo isso, por isso que eu tenho meio que raiva dessa frase também. E a gente tinha um cachorro em casa chamado Billy. Gente, não tinha uma pessoa que chegasse em casa para ficar olhando para aquele cachorro e falar assim: nossa, mas esse cachorro parece com o teu pai. Gente, era muito engraçado. Não tinha uma pessoa que chegasse na minha casa para não dizer que até o cachorro era a cara do meu pai. Porque era um cachorro assim, sabe? Era um vira-lata, né? Que meu pai pegou na rua ele. Mas como ele tinha o meu pai como dono dele, né? Porque o cachorro ele escolhe o teu, né? Quem que vai ser o teu dono, né? E olha que meu pai não era daqueles de limpar, não era de ficar botando comida, mas meu pai era muito autoritário, muito, né? Aquela presença masculina muito forte. E ele só obedecia o meu pai. Aquele cachorro, quando ele escapava da gente, que ele saía para a rua, ai meu Deus, olha, você podia sentar na calçada e chorar porque só meu pai botava ele para dentro. Meu pai só num grito que dava, o cachorro, sabe, obedecia. Gente, até o cachorro era a cara do meu pai, gente. É muito engraçado isso. Mas enfim, né? Então é isso. Não adianta palavras, né? São gestos, são os nossos gestos, é aquilo que nós fazemos e o exemplo é o que mais marca. Porque hoje eu, como adulta, mesmo algumas coisas, né, da criação que eu recebi do meu pai, para mim marcou muito mais até do que a criação que eu recebi da minha mãe. Meu pai teve, né? Meu pai sempre teve uma personalidade muito forte. Na época, eu repelia muito da educação que ele trouxe para nós.
no sentido de ser muito autoritário, principalmente eu, por ser mulher, e meu pai tinha uma cabeça muito machista, e eu era a única filha no meio de 3 filhos homens, né? Então, para mim, tudo era muito mais difícil do que para os meus irmãos, né? E por conta dessa cabeça machista que meu pai tinha. Então, muitas vezes eu tinha raiva, né? Muitas vezes eu fazia até coisa errada para tentar me rebelar dessa autoridade que ele queria, né? Assim, exercer sobre mim e tudo. Mas hoje, como mãe, eu me recordo muito do que ele fez. E eu sei que o que ele fez foi uma tentativa de me proteger, né? Era a forma que ele conhecia de nos educar. Meu pai foi caminhoneiro uma vida inteira, então ele viajava demais. A minha mãe que ficava o maior tempo com a gente, né? E eu lembro quando eu era adolescente, assim, naquela fase que você começa a ter amizades. Ai, mãe, deixa eu dormir na casa de fulano. Eu nunca pude dormir na casa de nenhuma amiga minha. Nunca na vida. Eu não me lembro de ter dormido. Até na casa de tias, de tios, né? Assim, meu pai nunca deixou. Porque ele tinha, né? Ele via todas a negatividade de se viver na estrada, né? Como caminhoneiro, via muita coisa ruim acontecendo, né? Então ele nunca me permitiu dormir fora de casa. E eu lembro que assim, às vezes ele viajava, passava um mês viajando, e eu tentava falar para minha mãe: "Ai, mãe, deixa, vai, meu pai não vai saber, só você não contar e tal". Mas meu pai era tão esperto, cara. Meu pai ligava em vários horários para casa, né? E mesmo na época que não tinha celular, era orelhão mesmo, ele ligava para casa e ele fazia minha mãe acordar filho por filho, para ele conversar filho por filho. Ou seja, não tinha como enganar o velho, sabe? Não tinha como enganar. E hoje eu me vejo muitas vezes, inclusive até fazendo isso, né? Às vezes meu filho fala: "Mãe, eu vou fazer o trabalho na casa de fulano". Ai, né? Às vezes ele me liga da escola, sem combinar, sem nada. "Mãe, ó, eu tenho um trabalho para entregar, eu vou na casa de fulano". "Tá bom, João, vai. Me liga de lá. Me faz chamada de vídeo de lá". Você vê, são coisas que eu não gostava, mas coisas que eu repito hoje, né? Em nenhum momento meu pai me disse: ó, quando você mais velha tiver os teus filhos, você vai fazer assim, assim, assim. Não, né? Eu trago esse exemplo porque cada filho tem uma personalidade, né? Cada filho tem o seu jeito ali de ser. Eu e o meu irmão, o Danilo, que é o, né, o que vocês devem conhecer, que é o casado com a Dani, nós temos uma diferença de, acho que 11 anos. Mas a gente era crica. O meu irmão mais velho e o meu irmão mais novo eram mais tranquilos, nunca, assim, não gostavam muito de sair, não eram de muitas amizades, sabe? Gostava, tinha aquela vida mais tranquila, né? Agora, eu e o Danilo, se a gente não tivesse tido essa criação, assim, sabe? Jesus amado, talvez teríamos nos perdido na vida, sabe? Porque a gente é do povão, a gente gosta de estar no meio do povo, né? Ah, enfim, gente, olha, então eu digo assim, e meu pai criou os 4 da mesma forma. E eu peguei isso dele, e eu não consigo. Às vezes até meu marido fala: "Meu, relaxa, deixa o menino, né? Ai, não é da índole do João fazer isso, fazer aquilo". E eu: Fábio, não confia 100%. Porque meu pai era assim. Meu pai nunca confiou na gente 100%, sabe? Ele sempre ficava de olho nas amizades, quem é que a gente estava andando. Meu pai era muito desconfiado. Estou eu aqui agora, repetindo as mesmas coisas que eu detestava que ele fazia comigo. Mas hoje, para mim, faz sentido, sabe? Faz muito sentido. Eu consigo entender o porquê que ele teve aquelas atitudes ali no passado, né? Então, exemplo é o que mais. Meu pai, por exemplo, durante muitos anos ele fumou. E eu roubava cigarro dele para eu fumar. Não adiantava ele falar. Ele dizia que se um dia catasse algum filho dele fumando, ele ia acender o cigarro e ia fazer a gente engolir um cigarro aceso. Era o que ele dizia. Pensa, olha que loucura. E mesmo assim, só que eu tinha raiva desse jeito dele, porque eu falava: "Ai, quem ele pensa que é? Quem que ele pensa que é?". Eu, na minha fase de adolescente, assim, mais rebelde, né? E eu não podia falar, mas podia pensar. E eu pensava assim: "Ai, quem que ele pensa que é?".
fuma feito uma caipora, que meu pai fumava acho que 2, 3 maços de cigarro por dia. E eu pensava assim comigo, né? Ah, ele fuma feito uma caipora, vem falar. Roubava o cigarro dele, ia para a janela do meu quarto à noite, de madrugada, fumar. Olha que loucura! Graças Ah, a Deus, rebeldia, como se fosse uma vingança contra o pai. era mais ou menos Agora isso. estou me vingando dele. Olha que loucura isso, né? Graças a Deus não me viciei, graças a Deus larguei, né? Essa questão aí de cigarro, hoje eu detesto. Nossa, cigarro, nem bebida, assim, sabe? A gente não curte muito, nem graças a Deus, nem eu e meu marido. Mas era uma rebeldia, né? Mas por quê? Porque ele fumava. E aí ele dizia que se catasse algum filho dele fumando, ele ia acender um maço de cigarro e ia fazer a gente comer o maço de cigarro aceso. Ai, gente, que loucura, né? Enfim, voltando para o texto. A segunda palavra-chave que ele fala é administração. Então, ele diz assim: ó, uma boa administração é a capacidade de discernir a singularidade de uma criança e ensiná-la de acordo com ela, né? Então, lá em casa éramos quatro filhos. E minha mãe, eu digo que assim, minha mãe sempre foi muito sábia com a gente. Minha mãe era esse tipo de mãe, assim, sabe? Que ela sabia entender cada filho. Minha mãe sempre foi muito da conversa, né? Nossa, meu Deus, era horas de conversa que a gente passava com a minha mãe. Mas era prazeroso. Até hoje eu lembro, sabe, assim, das noites, principalmente quando a gente se converteu. Eu me converti, eu tinha 17 anos. Né, que a gente começou a frequentar a igreja, assim, né, me converti de verdade. E logo em seguida, todos os meus irmãos também se converteram. Praticamente a minha família inteira se converteu, né, tudo junto. E meu pai foi o último, porque meu pai fumava, ele tinha um vício muito grande de cigarro, então ele ainda tinha muita dificuldade de aceitar a Jesus por conta do cigarro, né? Ele achava que ele não era digno, né, por conta do cigarro. Mas aí um tempo depois ele foi. E eu lembro que logo que a gente se converteu, que foi a fase mais maravilhosa, assim, sabe? Que eu vivi em família. Porque juntava os 4 filhos na cama da minha mãe, e meu pai ainda, como ele era caminhoneiro, né? Ele viajava demais. Então, a gente se juntava na cama da minha mãe para ler a Bíblia. E minha mãe, ela é semi-analfabeta. Minha mãe mal sabe escrever o nome dela. Minha mãe lê com muita dificuldade. E mesmo com toda a dificuldade dela, Deus derramava sobre ela uma sabedoria tão grande, no qual ela era capaz, assim, sabe, da gente sentar ali na cama com ela pegar um texto, ler o texto e saber explicar para a gente aquele texto, né? Isso ainda recém-convertida. E ela sabia trabalhar muito bem essa questão da singularidade de cada um dos filhos, sabe? Então, cada um tinha o seu jeito de ser entendido. E minha mãe sabia trabalhar muito bem isso. Então, olha como isso marca, né? Isso ficou muito marcado em mim. Não sei como foi para vocês, mas para mim é uma das coisas que eu mais lembro. E eu lembro com saudade, sabe, desses momentos. E hoje eu tento replicar aqui com meu filho é um pouco mais arredio, né? Então, principalmente agora que eu estou nesse período aqui de repouso, né, por conta da cirurgia, tem dia assim, final da tarde, mais 5, 6 horas e tal, que ele já passou por todas as aulas dele, já foi para academia, já fez tudo. Eu também, né, já trabalhei aqui e tudo. E aí eu largo ali um pouquinho o celular, e às vezes eu falo para ele, vamos assistir um filminho? E ele, ai, não, mãe, não. Então, quando ele era pequeno, eu ainda conseguia fazer isso com ele, né? Hoje, ele tá mais assim, arredio, não gosta muito de deitar comigo e com o pai para poder assistir filme, né? Ele pode até assistir o mesmo filme, mas não com a gente, sabe? Se é com os amigos, beleza, ele vai, assiste e tal, mas com a gente ele já tá um pouco mais assim, arredio, né? Mas aqui ele traz essa questão da administração e trabalhar a singularidade de cada um dos seus filhos, né? Devemos ensinar uma criança no caminho que ela deve andar. Isso talvez signifique que teremos de adaptar o nosso estilo, ou seja, para cada filho a gente precisa adaptar, né? Então, eu não tenho muita propriedade para dizer em relação a isso, porque eu só tenho um filho, né? Até essa questão, assim, como minha mãe teve 4, né? Éramos em 4 irmãos, então a gente sempre, assim,
falava para ela, né? Ai, porque minha mãe tem o preferido dela. Ai, porque o preferido dela é o fulano. Ai, porque minha mãe gosta mais de ciclano, né? Acho que todo irmão que tem mais de um, né, ali, sempre acha que a mãe, né? Eu achava durante muito tempo, mas hoje, como mãe, eu entendo que assim, não é que a mãe tenha preferência para um determinado filho, mas, por exemplo, hoje eu consigo entender. O meu irmão mais velho sempre foi um braço direito para minha mãe, porque meu pai viajava demais, meu irmão começou a trabalhar muito cedo, e meu irmão era daquele assim, ó, ele recebia o pagamento dele todinho. Meu irmão é daquela época, né, que não se depositava em conta o pagamento. Entrava na sala do chefe lá, né, do responsável pelo pagamento, você assinava lá o olerite, né? E o cara dava aquela bolada de dinheiro na mão do funcionário, o funcionário ia embora. E meu irmão trabalhava na mesma rua de casa, né? Meu irmão começou a trabalhar numa fábrica de lacres de segurança, e, no entanto, que hoje meu irmão é empresário desse ramo, né? Ele tem a fábrica dele de lacre de segurança, ele produz lacres. E eu lembro que meu irmão chegava com um bolinho assim, ó, de dinheiro em casa, ele não tirava R$ 1 para ele. Ele chegava com o dinheiro todinho assim, ó, tua mãe, administra, paga as contas, faz o que a senhora precisa. E eu ficava olhando assim, sabe, aquele gesto dele, e logo que eu comecei a trabalhar, eu escondi o meu salário da minha mãe, eu não queria dar meu salário para minha mãe. Então eu via o quanto minha mãe se identificava com meu irmão, porque de fato meu irmão ele assumiu, né, enquanto meu pai viajava, ele assumiu o comando da casa, né? De fato ele foi um pai para nós, né? Ele foi um grande companheiro da minha mãe. Então não tinha como, meu irmão teve uma maturidade, ele amadureceu muito rápido. Então ele era o companheirão da minha mãe, né? Enfim, então não tinha como. Então a gente via minha mãe conversando muito com meu irmão, protegendo muito meu irmão e tal, isso, aquilo, e a gente achava que ela gostava mais dele, né? Que ele era o preferidinho da mamãe, né? E hoje eu vejo até esses dias aqui, a Dani passou um tempo aqui em casa, né, com os três dela, e a gente escuta, né? Ai, porque a mãe gosta mais de fulano. Ai, porque o Pedro é o preferidinho da mamãe, né? As gurias, né, ficam falando para ela que o Pedro é o preferidinho e tal. E hoje eu entendo, hoje como mãe eu entendo que, cara, filho é filho, independente da personalidade, independente do jeito, né, o que o teu filho seja, eu vejo que assim, mesmo tendo eu acredito que é muito difícil uma mãe gostar, ter preferência por mais para um filho do que para o outro, né? É um ser nascido de você, você gerou, sabe? É que existem personalidades e tem aquele filho que você acaba tendo mais afinidade, né, do que o outro, mas não por conta da mãe, ai, a mãe não quer criar afinidade com o filho. Muitas vezes é porque aquele filho se doa mais para a mãe, aquele filho se entrega mais para a mãe, entende mais aquela mãe, né, do que o outro. Enfim. E eu sempre digo assim, né? Às vezes eu vejo, a gente conversou bastante antes deles viajarem, tudo, né? E eu sempre falo, né? Eu até comentei com a Dani, falei, Dani, essas crianças só vão entender o que nós somos hoje para elas quando eles forem pais, né? Quando eles chegarem nessa fase que nós estamos, né? Então, assim, eu falo, é só dar tempo ao tempo. Né? Um dia eles vão entender tudo isso que a gente fala. Ai, porque a mãe é chata. Ai, porque a mãe conversa demais. Ai, porque a mãe não sei o quê, né? Calma. Um dia eles serão pais e mães e eles vão entender o que a gente está falando e ainda vão copiar muito do que a gente faz, né? As frases, elas vão se perpetuando, né, Aline? As frases, elas vão ali, né? Eu sempre fui meio que cópia da minha mãe, mas agora tô me superando. Às vezes o Victor fala pra mim, fala assim, meu Deus, você é da tua mãe todinha. E muitas coisas que ela falava, né, que eu também achava que era um absurdo, ai, pra quê, blá, blá. Nossa, tô idêntica. Igualzinha. Não tem como, né? É bem por aí. E aí a terceira E só palavra-chave que... entendi tudo isso, né, ela me falava. Pode, Não, pode falar, pode falar. pode continuar, Fer, pode. E aí Ah, a eu só ia terceira... concluir que eu sempre ouvi ela dizer também que eu só ia entender tudo isso, né, que ela me falava, todo exemplo, todas as conversas, quando eu fosse mãe. E é realmente isso, né, a chave vira, porque aí a gente entende o amor que é, a proteção que a gente quer dar para o filho. Então, nossa,
Hoje eu sou completamente outra pessoa. Entendo tudo e valorizo muito tudo que minha mãe fez, né? Tanto por mim quanto pela minha irmã, porque eu entendo esse amor hoje. É, é bem por aí mesmo. E a terceira palavra-chave que ele fala sobre a lembrança, né? E isso, nossa, fez muito sentido para mim quando eu li, né? Então aqui fala, ó, os pais devem criar lembranças nos filhos. Por quê? Porque lembranças são mais importantes do que coisas. E de fato, faz muito sentido, né? É o que eu digo que assim, ó, hoje eu acho que a nossa geração ela erra muito nesse sentido, né? Hoje a nossa geração de pais eles estão muito preocupados em trabalhar para promover, proporcionar coisas para os filhos, até mais do que lembranças, né? E coisas se desgastam, coisas quebram, coisas somem, né? Mas lembranças são coisas que nunca, nunca, nunca a gente vai tirar da memória dos nossos filhos. Então, isso desde quando eu ganhei mesmo o João, eu sempre trabalhei isso muito na mente do Fábio, né? Nesse sentido, de que a gente tinha que criar memórias na mente do João. Meu pai, né, como eu disse para vocês, ele foi caminhoneiro. E até hoje eu me lembro das viagens que nós fazíamos na boleia do caminhão, né? Porque meu pai era de viajar, passar 2, 3 meses fora. E dependendo da cidade que ele ia, minha mãe é de Alagoas, né? Maceió. É, e aí, quando ele tinha alguma carga para a cidade da minha mãe, e aí ele botava todo mundo, colocava todo mundo, né, na boleia ali do caminhão, e nós viajávamos juntos. Então, o caminhão dele tinha uma cama atrás, um pouquinho maior do que uma cama de solteiro, um pouco mais larga, assim, né? Então, tinha a cama que dormia ele, minha mãe e meu irmão mais novo, e no chão, meu pai dava um jeito lá de montar uma caminha no chão para um outro, e ele ainda amarrava uma rede que pendurava de uma porta para outra. Então, os ganchos aqui da rede, né? Ele botava assim para o lado de fora, batia a porta, botava do outro lado, batia a porta, então o outro dormia ali na rede. Olha, era muito desconfortável, mas ao mesmo tempo delicioso viajar dessa forma. Então, sei lá, a gente fazia essa viagem para o Nordeste que levava dias, né? Essa viagem, e até hoje eu lembro, meu pai parava na estrada, parava nos postos, ele fazia o almoço, né? Ele levava um fogãozinho assim com ele, as panelinhas e tal, os pratos, talher e tal, isso aqui. Gente, como era gostoso aquilo, sabe? Eu lembro disso, né? Dessas viagens que a gente fazia, com uma memória assim, sabe? Nossa, uma saudade, sabe? Porque foi um momento muito gostoso. Foi um momento assim que nenhuma das minhas amigas viveram isso, sabe? Nenhuma das minhas amigas tiveram pais caminhoneiros, né? Tiveram essa experiência de viajar dentro de caminhão, de passar dias dentro de caminhão, de parar no meio da estrada, ver o teu pai e tua mãe cozinhando um feijãozinho, um arrozinho, uma carninha gostosa, sabe? E eu lembro que meu pai botava uns banquinhos, assim, ele tinha uns banquinhos de plástico que encaixava, e a gente sentava ali nos banquinhos tal, e a gente comia ali, sabe? E aí você olhava assim vários outros caminhões parados, várias famílias, a gente conhecia várias famílias que estavam ali. Gente, que experiência sensacional, sabe? Então assim, desde quando o João nasceu, uma das coisas que eu sempre disse, né, para o Fábio, enquanto ele puder viajar com a gente, questão de férias, essas coisas, eu nunca viajaria sem levar ele, sabe? De tipo assim, viajamos para diversos lugares, né? O João é mais viajado do que eu falo assim, a minha infância, se eu for comparar a minha infância com o João, meu Deus do céu, não tem nem comparação. Você vê, eu viajei a primeira vez de avião, eu era velha já, tipo assim, já casada, né? O João, logo de bebê, já estava viajando e tal. Então, a gente passou muitas férias no Rio Quente Resorts, o João já foi para Disney, o João já foi para Nova York, já andou de cruzeiro, sabe? Coisas que eu nunca imaginei quando pequena, né? As festas dele de aniversário, eu sempre falei para o meu marido, só teve 2 festas que a gente fazia sempre as festas,
mas só teve 2 festas que nós fizemos em buffet, porque ele escolheu fazer em buffet. Mas todas as festas dele de aniversário, a gente escolhia viajar. Então a gente falava para ele, para onde você quer ir? E aí ele falava, a gente trabalhava o ano inteiro para a gente poder viajar e criar memórias, né? Na mente dele. E hoje, e o João, ele tem uma mente muito fotográfica, assim, né? E tudo que você pergunta, muitos amigos meus, ai, que besteira, você vai para Disney, o João é pequeno, ele não vai lembrar de nada. O João lembra de tudo. Coisas que eu nem lembro, o João lembra de tudo, 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 tudo. Até das raivas que ele passou nos parques, que não podia entrar em vários brinquedos lá na época, porque ele não tinha altura. Né? Então, até hoje eu escuto ele contando para os amigos, né? Ah, porque quando a gente foi a primeira vez, eu mal podia aproveitar, eu queria ir nas montanhas-russas com meu pai, eu não podia, porque eu não tinha tamanho, que não sei o quê. Já da segunda vez, nossa, ele aproveitou mais ainda, porque aí, de fato, ele tinha tamanho, podia entrar e tal, em todos os brinquedos. Então, isso aqui, sabe, eu vejo que é uma das partes, de fato, muito importante, né, na educação de um filho, o criar memórias, né? Então, ó, observe o que o versículo diz. Ainda quando for velho, não se desviará, né? Por quê? Porque você criou memórias da mente do teu filho, né? As tuas atitudes, como o teu filho te via como pai, como mãe, né? Isso cria, enraiza o que ele vai ser no futuro, né? Ó, isso implica que a criança ela guarde as lembranças de suas primeiras experiências e as assimila mais tarde na vida. Então, tem coisas que, de fato, a criança ela visualiza, né, nos teus pais, muitas vezes ela não vai entender. Então, ela só vai assimilar mais tarde, né? Lá numa fase mais tardia da vida, né? Quando ela chega nessa fase adulta, quando ela tem os teus filhos, faz sentido, né? Então, muita coisa que lá na frente não fez sentido, lá atrás vai começar a fazer sentido, né? Então é isso. Agora eu queria escutar um pouquinho de vocês. Queria escutar aí a Fran. A Fran estava com a criança dela no colo, que a gente bem viu, dando um chameguinho, né? Então fala um pouquinho aí, Fran. Comenta aí com a gente um pouquinho do que a gente leu e diz se faz sentido, né? Do que hoje é a criação do teu filho. É verdade, meus pais também foram que nem os teus, tipo, rígido, né? Tipo, foi outra criação, né? Meus pais sempre... Hoje minha mãe tá com 55. Ela disse que ela casou muito nova, né? Porque a minha avó dizia, né, que no tempo da minha avó era assim, tipo, a mulher era feita para casar, né? Então, tipo, cedo a vovó disse, tem que casar, você vai ficar para titia. Então, tipo, ela não teve muito aquele afeto, aquela experiência, né? Então, desde cedo, a minha mãe foi feita para casar. Então, tipo, casou cedo, aí foi vários filhos, eu tenho 12 irmãos. E, Nossa. tipo, a minha mãe, tipo, viveu para isso e eu acho que, tipo, ela via muito estressada, né? Porque, de fato, era uma outra realidade, né? E hoje ela diz que muitas coisas que ela fez, né, pra gente, que ela era muito, assim, tipo, estressada mesmo, né? Tipo, era menos amor, né? Ela dava muitos conselhos, mas ela brigava muito com a gente. Ela disse muitas coisas que ela falava. Ela se arrepende, né? Porque ela queria... Tava lá, vem, vai. Era o modo dela, né? E hoje ela diz, minha filha, muitas coisas que eu falei, assim, que não era o jeito certo de falar, né? Mas era o modo como eu aprendi. E hoje ela já diz pra gente, minha filha, não é assim. Eu digo, eu sei, mamãe. Hoje eu já procuro não, né, compreender. Eu tenho 2 filhos, um de 7, o de que tá pra escola, e o de 2, né? E são, tipo, totalmente diferentes. E como que é a tua mãe com os teus filhos? Minha mãe com meus filhos, Deus livre. É, tipo, faz de tudo. Meu pai, então, tipo, quando eu vou para lá, porque eles não moram aqui junto com a gente, perto, né? Aí, só férias do começo e meio do ano que eles se encontram, né? Que eu vou para lá, para a cidade dela. E aí, o papai faz todas as vontades. Aí, meu filho menor, que tipo, é mais serelepe, apronta demais, né? Porque é tipo cidade interior lá, tem bicho, tem tudo. A minha filha tem medo de tudo, né? Esse bicho tem medo, tem trauma, não gosta nem de sair dentro de casa. Agora, meu filho, não.
Ele gosta de estar subindo, estar correndo atrás de bicho, né? Olha. Então, E os realmente... avós babam, né? Mas ela já tem 6 netos. Mas eles dois são os que mais vão para lá. Uhum. Assim, no começo e meio do ano, né? E realmente você falou sobre a gente criar memórias, né? Sobre a gente saber ensinar, né, nossos filhos, porque quando a mamãe falava as coisas, dizia, tipo, é chata, né? Tipo, a mamãe gosta mais do fulano, gostava mais da minha irmã, que é minha irmã mais velha, né? Era quem realmente ajudava mais a mamãe. Ah, a senhora gosta mais dela, né? E hoje a gente compreende, porque os filhos são diferentes, né? Um é mais calmo, o outro, às vezes, precisa de mais atenção, precisa que a gente esteja mais de olho, né? Precisa que a gente esteja mais conversando. É igual meus 2 filhos. Um mais calmo, o outro já é mais... Tipo, tem que estar toda hora, conversando toda hora de olho, porque senão ele apronta, né? Então, são modos diferentes que a gente aprende, né? E a Bíblia, ela ensina, né? Que a gente precisa ter esse domínio, né? E é isso. Ó, ó como é bonzinho, ó como é quietinho, ó. Ele viu ele da agora aí, ele tava dizendo, olha, a minha mãe tá aí, ó, a minha mãe tá aí, ó. Lembra teu filho, Aline? O Pietro também, gente, né? É um terrorzinho. Mas eu digo assim, ó, menino. Eu sempre disse assim, meu sonho era ter filho homem, né? Não que eu não gosto de menino, mas eu acho que eu sou tão... Eu me vejo, né, nessa personalidade um pouco mais masculinizada do que, né, tão feminina. Eu não me sinto tão feminina, né? Nesse sentido, assim, de ser mãe, de criação de filhos. Não sei porque eu fui criada com 3 irmãos e os dois depois de mim tem uma diferença ali grande de idade, meio que eu ajudei a minha mãe a criar, né, a cuidar. Então, eu sempre pedia para Deus, ai, Senhor, eu quero ter filho homem, eu quero ter filho homem. Se eu tivesse um segundo, eu ainda gostaria que fosse homem, né? Porque eu acho que eu me identifico mais com a criação de filho homem do que menina. E eu falo que menino tem que ser assim, cara, tem que ser arteiro mesmo, tem que ser bagunceiro, o menino tem que ser, sabe, da pá virada, né? As mães que se lasquem, né, para cuidar, né, para controlar ali a eletricidade do filho. Mas eu falo que menino tem que ter isso, né? Menino tem que subir nas coisas, tem que escalar as coisas. Nossa, o meu irmão mais novo, meu Deus do céu! Olha, aprontava cada uma. Subia em árvore, subia nos portão do povo, escalava os muros da casa do povo, indo atrás de bola, que ele amava jogar bola na rua. Jesus amado, o Wellington era demais, assim, né? Que é o meu irmão mais novo. Mas hoje é um pai maravilhoso, sabe? Um marido amoroso. Meu Deus do céu. É demais, demais de ver. Diga aí, Alinete, me diz, tem filhos? Oi, bom dia. Tenho uma Bom mocinha dia. de 12 anos, 13 anos, fez 13 anos. Mocinha mesmo. Fora os cachorros dentro de casa, né? Que até cachorro aqui em casa é fêmea. Ah, Essa palavra é muito importante. Realmente, também tive uma vida assim. Eu fui criada só com minha mãe e ela sempre foi muito dura, muito difícil. Eu sou a caçula da casa e tinha esse ditado em casa, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E às vezes eu já me peguei falando isso, tanto que meu esposo, antes de sair para o trabalho, que eu estava botando no café dele quando começou, aí ele falou assim, olha, essa reflexão, é bom quando você terminar isso aí, você leve para você, viu? Porque às vezes você dá um grito na menina, ele já saiu, né? Aí ele fez, olha, isso aí tá parecendo uma terapia, viu? Então, acho bom que você leve para você. Para mim foi maravilhoso a aula de hoje. E eu nunca participo assim de abrir a câmera, de falar, mas foi muito bom mesmo. mas ó, eu digo assim, né? Eu não sei nem quem que trouxe essa colocação, mas tem um autor aí, dos grandes pensadores, né? Que ele fala assim, ó, tempos difíceis fazem pessoas fortes e tempos fáceis
faz pessoas fracas, né? É o que eu vejo hoje nessa nossa geração, sabe? Porque assim, ó, se a gente for parar para pensar, se a gente for olhar a vida dos nossos pais, quais foram as instruções que os nossos pais tiveram, né? Porque os nossos pais, infelizmente, eles sofreram muito, né? Se eu for tirar, assim, ó, exemplo da vida do meu pai teve uma vida muito sofrida. Ele perdeu a mãe dele muito novo, ele tinha 7 anos de idade quando a mãe dele faleceu de câncer. Então, meu pai viu todo esse período da mãe dele na cama, sofrendo, com dores por conta do câncer e tal. Meu avô acabou desenvolvendo, né, por conta de tudo isso, um alcoolismo, né? Então, muitas vezes o meu avô chegava bêbado em casa. Depois que a minha avó faleceu, o meu pai, ele meio que foi criado assim, né? Com as irmãs dele mais velhas, só que eram irmãs que já estavam casadas. E aí ele ficava andando de casa em casa. Um dia dormia na casa de uma irmã, outro dia na casa de outra, porque os maridos das irmãs também não aceitavam muito meu pai ali dentro de casa, né? Então, ele teve uma vida muito difícil. Então, hoje eu entendo a forma com que ele nos criou nesse sentido, assim, ele teve uma vida sofrida, então ele tentou passar o melhor que ele conseguiu tirar, extrair da vida dele, foi esse melhor que ele tentou nos ensinar, né? Foi esse melhor que ele tentou nos instruir. E eu digo que, assim, a criação dura que ele trouxe para nós, né, de ser muito, assim, severo, né, o preto no branco e tal, nos fez filhos responsáveis, né? Os meus irmãos, todos nós estudamos, todos os meus irmãos, quanto eu e meus irmãos, nós estudamos, com dificuldade, mas estudamos, nos formamos, né? Os 4 têm faculdade. Meu irmão mais velho, ele é empresário, ele é do ramo, né, de plástico. Tem eu, né, que casei bem, no sentido assim de casei certinho, né? Constituí a minha família. O meu irmão mais velho também casou, constituiu a família dele. O Danilo, a mesma coisa. O Danilo é o que mais estava ali, né? Perdido ali na vida, mas encontrou a Dani. Hoje tem a família dele. Nossa, meu Deus do céu, o Danilo, de quando ele casou, né? De quando ele era jovem e de agora, né? Até na última vez que nós fomos para lá, que foi eu e minha mãe lá para o Rio Grande do Sul, e a gente ficou olhando assim, e eu até comentei com minha mãe, falei, meu, como o Danilo amadureceu, cara. Nossa, como a vida dele transformou depois que ele casou, né? Então, assim, o meu irmão mais novo também casou bonitinho, direitinho, agora tem a Maitê, que é minha sobrinha, que vai fazer 1 aninho agora em junho, né, em julho, e é um paizão, sabe? Um maridão. Então, assim, a gente olha hoje, né, a nossa família, que fomos criados muito assim, dentro de uma rédea, né? Sem muita liberdade, tal, isso, aquilo, mas a gente não se perdeu, sabe? E o contrário do que eu vejo, né, de primos meus que tiveram uma liberdade toda, né, que os filhos mandavam nos pais, hoje a gente vê, né, como que é a vida deles. É completamente diferente da nossa. Então eu digo assim, ó, mesmo meu pai na dureza, né, de trazer a criação, o jeito de falar, o jeito de ser, nos fez ser homens e mulheres fortes, né? Hoje eu já vejo que assim a criação dos filhos é tão aberta, é tão, sabe, é mais o filho mandando no pai e na mãe do que o contrário, que hoje nós vivemos uma geração onde as síndromes, né, de pânico, de ansiedade, depressão, todo esse tipo de coisa. Hoje em dia você encontra pessoas com essas síndromes, sabe, de uma forma assim, meu Deus, a gente nunca viveu um século, né, um período onde mais esse tipo de doença se aflora, sabe? Crianças inseguras, adultos inseguros, adultos com dificuldade de tomar decisões, adulto com dificuldade sabe, de formar suas famílias por conta da criação que estão tendo, sabe? Não que eu faça apologia a uma criação... Não, não é isso. A surra, não, nada disso. Mas até as varinhas, né, que eu levei
me fizeram a mulher que eu sou hoje, né? Fizeram dos meus irmãos aquilo que eles são hoje. Então eu digo assim, ó, nem isso hoje, eu olhando lá para trás, eu repreendo os meus pais, sabe? No sentido assim, gente, já apanhei, viu? Já apanhei de cinta, já apanhei de chinela havaiana, já apanhei até de fio de telefone eu já apanhei, né? Quando eu era mais nova. Então, até nisso, eu digo que assim, não que eu faça apologia a isso, de forma alguma, porque meu filho, acho que se eu, sei lá, quando foi a última vez que eu dei um tapa nele, sabe? Mas eu digo, tempos difíceis fazem mulheres fortes, né? Eu vejo assim, nos encontros aqui com muitas de vocês, muitas têm histórias de vidas assim, meu Deus, sofreram, passaram por dificuldades, né, e tal, mas estão aí firmes e fortes. São mulheres hoje responsáveis, homens, né, e mulheres aí responsáveis, que têm as suas famílias e trazem muito, né, dessa criação que a gente teve, né, para os teus filhos. Então, assim, nem de todo ruim foi, né, a criação que nós tivemos, porque hoje nos tornou pessoas fortes, né? E aí a gente acaba amolecendo na criação dos nossos. Os nossos vai amolecer ainda mais na criação dos dele. E aí os filhos, né, os meus netos, talvez não vão ter tanta garra, tanta gana, sabe? De buscar coisas que a gente busca hoje. Por quê? Porque a gente sabe o quanto é sofrido conquistar as coisas. E eu já tiro pelo exemplo do meu filho. Esses tempos atrás eu estava viajando, e aí o meu marido quis comprar o segundo videogame aqui para casa. E eu achei isso um absurdo, né? Mas enfim, né? Abafa o caso, enfim. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu fui, né, conversar com meu marido e com o João aqui, né, tipo assim, e meu filho contando, mãe, porque meu pai, nossa, porque o pai foi o herói, né, porque o pai comprou o videogame que ele queria, porque já tinha um PlayStation aqui, aí comprou um outro lá, que eu não sei a marca, eu não entendo negócio de videogame. E aí ele falando que era, sei lá o nome, e ele falando, mãe, porque meu pai pagou muito barato, preço de capim, nesse videogame aqui. Aí eu peguei e chamei meu marido para escutar. E vem cá. Conta, João, fala de novo. Não é, pai, não é, pai. Meu, você pagou preço de capim. E eu, quanto é que custa esse capim, João? Quanto é que foi esse capim? Aí ele falou o preço do capim. Eu só fuzilei meu marido com os olhos. E eu não falei nada na frente do João, né? Mas depois, quando a gente entrou no quarto, falei, tá vendo? Olha o exemplo que você está dando pro teu filho. Para que 2 videogames dentro de casa? Porque aí fica um no quarto do João e outro aqui na sala. Para que 2? Sabe assim? Então, ou seja, na mente do meu marido ele foi criado só com a mãe, né? Então passaram muita dificuldade financeira, tal, e meu marido sempre estudou em colégio particular. Mas do colégio particular, ele era o pobre, sabe? O pobrinho do colégio, os amigos sempre tinham tudo e ele nunca tinha nada. Então acho que ele trouxe isso da infância dele, né? E hoje ele quer proporcionar para o meu filho coisas que ele não teve, né? E aqui um dos nossos embates aqui em casa é isso, Fábio, não são coisas, são momentos, são memórias, sabe? A gente se doar de nós, de passar tempo de qualidade com ele, sabe? De sair junto para uma conversa, de ir para um parque, de jogar um futebol. É isso, sabe? Não são a quantidade de coisas que ele tem, não é isso que ele vai dar valor. Porque lá na frente, ele pode até lembrar que ele teve 2 videogames, mas o que adianta ter 2 videogames e jogar sozinho? Então, uma das coisas aqui que eu mais bato na tecla aqui em casa é isso. Não adianta você dar coisas, por exemplo, o meu filho fez aniversário e ganhou uma bike, né, do pai dele, porque o meu marido ama andar de bike. Meu filho não é muito do esporte, mas porque vê o pai andando, quis, né? Pai, me dá uma bicicleta, me dá uma bicicleta, me dá uma bicicleta. Mas o João veio aprender agora, com 13 anos de idade. Ele está com 14. O ano passado que ele veio aprender a andar de bicicleta. E aí eu peguei e virei para o meu marido e falei assim, que vergonha, né?
Que vergonha. Porque você que ama bike e tal, isso aqui, você nunca ensinou o teu filho a andar de bicicleta. Aí foi, comprou a melhor bicicleta para o menino. Mas vira e mexe, eu tenho que pegar no pé. E tem que lembrar ele, ó, você gastou tanto na bicicleta que tá ali, parada. Quando é que você vai pegar a bicicleta para andar com teu filho? Então aqui, sabe, eu vivo, porque meu marido é muito do dar as coisas, sabe? E eu sou mais, eu freio mais essa questão, sabe? Porque eu acho que não tem necessidade. Porque eu penso assim, ó, uma bicicleta, uma Caloi Ceci lá, né, baratinha, ela vai fazer a mesma coisa do que a outra. Uma Caloi na parede e uma bike Specializer na parede dá o mesmo efeito. É o mesmo efeito. Entende? E é o mesmo efeito uma Specializer sendo usada, você curtindo com teu filho, do que uma Calóizinha e tal. É a mesma coisa. Ele vai ser feliz do mesmo jeito. Não pelo fato da bicicleta em si, mas pelo fato de ele ter a companhia do pai, de estar andando com ele, de estar ensinando as coisas, as malícias, de andar na rua, de isso, de aquilo. Sabe? Então, é esse tipo de coisa, né? É criar memórias. E se a gente for trazer para o nosso negócio, meu Deus, já são 8h08, mas se a gente for trazer isso para o nosso negócio, é a mesma coisa. Quando a gente cadastra uma consultora, né? Peguem a diferença. Eu não sei se vocês aqui já são líderes, né? Se vocês já têm consultoras cadastradas por vocês, mas peguem uma consultora que vocês vão para campo com ela, trabalha com ela, que ela pode te ver em campo, fazendo e acontecendo, mostrando na real como que é um atendimento e tal, isso, aquilo. E pega uma outra consultora que não teve a possibilidade de ir para campo com você. Analise o trabalho dessas duas consultoras. Como é? O exemplo de estudo, você mostrar, você ir para campo com uma consultora, mostrar para ela como se faz uma entrevista na real, como se aborda, como que fala, como põe o produto no rosto, né, de uma determinada cliente, você vai ver aquela consultora se desenvolver de uma determinada forma. Agora, uma outra consultora que muitas vezes você não teve essa possibilidade, né? Ela pode se desenvolver? Claro que ela pode se desenvolver, mas o desenvolvimento daquela que você acompanhou, que você mostrou, ele vai fluir de uma forma muito melhor do que a outra que você não conseguiu mostrar. Não que a culpa seja sua, tá? É que às vezes a gente tem consultora que, de fato, a gente não consegue acompanhar, né? Às vezes a consultora trabalha, né? Ela não consegue marcar horário com você, enfim, tem N motivos, né? De você, de repente, não conseguir mostrar na real como que é o nosso trabalho na prática. Ok, tudo certo. Mas se a gente for comparar, vocês vão ver que uma consultora, que ela teve o exemplo da iniciadora dela, que foi lá, que fez, aconteceu, mostrou como se faz, ó, ela é muito mais fácil, né, esse deslanchar dela, tá? Então, se a gente for trazer tudo que a gente aprendeu aqui hoje, né, se a gente for aplicar numa nova consultora, que primeiro a gente precisa trabalhar pelo exemplo com essa nova consultora, que a administração, que é o segundo aqui que fala, né, trabalhar a singularidade de cada consultora, porque a gente precisa ter esse olhar, cada pessoa é uma pessoa. Então, não dá para a gente treinar a manada, né? Cada pessoa tem que ser treinada dentro da sua singularidade. E a lembrança, né? Passar tempos de qualidade com a tua consultora vai trazer para ela muito mais segurança no negócio, e você vai perceber que vai ser uma consultora que ela vai se desenvolver e vai permanecer no negócio por muito mais tempo. Por muito mais tempo, tá? Então, a gente pode trazer tudo que a gente falou aqui, né? Na questão da orientação dos nossos filhos, trazer para o nosso negócio. Porque uma nova consultora que a gente coloca no negócio, nada mais é do que uma nova filha em Mary Kay que a gente está tendo ali, né? Só que diferente de um filho que você pega novinho, que você pega ali, né, com zero aprendizado, uma consultora já vem com uma bagagem. Então, o nosso trabalho é redobrado, né, em cima dela. Mas dá para a gente aplicar todos esses conceitos dentro do nosso time, né? Enxergando ali como um filho. Se a gente aplicar essas 3 palavrinhas-chave aqui, ó, vai ser sucesso. Tá? E é isso, minha gente. Obrigada pela participação de vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado.
Na quarta-feira a gente vai falar sobre o capítulo 23, né? Então estudem, dê uma estudadinha aí. Se tiverem qualquer dúvida, pode me chamar, estou disponível ali através do grupo, pode me chamar no individual também, tá? Espalhem essa aula aqui para outras pessoas, porque às vezes a gente nunca sabe, né? O alcance, como a palavra vai chegar na vida de outras pessoas. Esse final de semana eu tenho uma cliente minha, que ela me mandou um áudio agradecendo, né? Porque quando termina aqui, eu sempre pego algum versículo ou outro que mais me chama a atenção e eu falo nos meus stories, né? Quer dizer, nem sempre eu falo, mas esses tempos atrás eu comecei a falar. E aí ela falou que ela tem escutado e que ela tem amado, né, escutar eu trazer algumas reflexões de alguns versículos, de alguns trechos aqui da Bíblia e tudo. Nossa, mas ela gravou um áudio assim, né, até extenso falando sobre isso, que me deixou bem emocionada, assim, sabe? E o quanto e deu para perceber o quanto as pessoas estão sedentas da palavra de Deus. Então, assim, que a gente possa tomar isso como missão, né, para as nossas vidas, que possamos ser missionárias de Cristo, né? Porque eu vejo a missão dentro de Mary Kay de enriquecer a vida de outras pessoas nesse sentido, né? Eu consigo também enriquecer a vida de outras pessoas quando eu levo a palavra de Deus para elas, sabe? Então, assim, falem mais de Deus nos stories de vocês, porque a gente não sabe quem está ali nos seguindo, né? E muitas vezes uma palavra que a gente fala, e eu falo que sempre a palavra de Deus é uma palavra eficaz, ela é viva e eficaz, ela nunca volta vazia, tá? Então, eu quero encorajar vocês, escolham dentro desse capítulo aqui que a gente estudou, que é o capítulo 22, escolha um versículo que mais falou ao teu coração, coloca ele nas suas redes sociais, explica um pouquinho dele, porque eu tenho certeza que ele vai ser acalanto, né? Vai ser aconchego para o coração de alguém que te segue, de alguém que vai te escutar, te ouvir. Tá bom? Então é isso, ótima segunda-feira para nós, uma ótima semana, que seja uma semana abençoada, né, para todas nós, tá? E quarta-feira estamos aí juntas. Beijos. Tchau, tchau.